Fala trans, eu sou a Lauhane, estou começando mais um vídeo aqui hoje especialmente para vocês. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre a transição da JA, né, sobre algumas coisas que eu observei, né, sobre a transição dela e eu queria falar aqui nesse vídeo, até mesmo para deixar claro para algumas pessoas como as pessoas, né, enxergam essa questão religiosa e tudo mais também. Vou falar um pouco sobre também a religião, sobre o evangelho, né, como as pessoas enxergam as pessoas trans em geral, baseado um pouco sobre a transição dela, sobre os comentários que eu vi as pessoas falando sobre ela, tá? Então, deixa o like aqui nesse vídeo para você me ajudar com o engajamento. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, faça parte dessa família que tá crescendo, tá bom? E no final desse vídeo você pode fazer um comentário. Se você também compartilhar também para alcançar mais pessoas, vai ser muito bem-vindo. Bom, gente, hoje eu tava no Instagram olhando um vídeo sobre a transição, um vídeo de transição também, um vídeo falando sobre a transição da JA e é um vídeo que mostra a trajetória dela desde 2010, quando ela estava no Raul Gil, até agora, atualmente. Eu sigo a JA nas redes sociais dela, acompanhei a transição dela e tudo mais, etc. Algumas coisas eu até acho um pouco assim parecida comigo, né? A forma dela ter se transicionado. Eu também estive na igreja em 2010, desde os meus 10 anos de idade. Eu era evangélica também, saí da igreja, me transicionei, então a minha transição é muito parecida com a dela. Né? A gente também se transicionou no mesmo tempo, nós temos quase o mesmo tempo de transição. E acho que nós temos muito em comum, né? Então, assim, eu achei muito importante vir falar sobre isso. Diferente dela, eu, assim, se eu sofri algum ataque, né, sobre a igreja evangélica, sobre as pessoas que são evangélicas, eu não vi, né, esse ataque porque quando eu comecei a minha transição já não tinha mais contato com ninguém da minha antiga igreja. Então eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que rolou. E eu não sofri em rede social. Como ela era uma pessoa pública, ela não só sofreu provavelmente da igreja que ela pertencia, mas também de outras igrejas a qual ela pregava, das igrejas que ela participava, até porque ela cantava, falava o nome de Deus, enfim. E o ataque, né, por ser uma pessoa famosa, foi muito mais forte em cima dela, porque as pessoas acham que rede social é terra de ninguém, né? Então elas acham que podem comentar o que quiser e vai ficar por isso mesmo. Só que existe aí delegacia, né, de crimes virtuais, de processo vem. Enfim. Então, eu tava vendo um vídeo dela falando, uma pessoa fez e postou numa página, não era no perfil dela, falando sobre, mostrando a trajetória dela com fotos e vídeos, etc, até ali. E eu tava olhando os comentários, como tem essa façanha de toda vez que assistir o vídeo ter que assistir não, ler os comentários do vídeo. Eu sempre tenho esse hábito. Isso é bom, isso é ruim, porque às vezes eu vejo muita transfobia, eu fico meio que, ai, gente, indignada, sabe? Eu não sei explicar, eu fico me sentindo mal. Então, eu fiquei observando os comentários, como eu sempre tenho esse de costume, né? De ficar observando os comentários, e eu vi algumas pessoas tratando ela como um demônio, e, né, já era de se esperar, que é assim que a maioria dos evangélicos nos enxergam, como demônios. E nessa hora que eu vi esse comentário falando que ela era um demônio, ou que o demônio tinha se apossado dela, eu refleti sobre algumas coisas que eu já escutei de passagem bíblica falando, né, sobre falso evangelho, heresias, é, enfim, coisas falsas, né, pregação falsas. Hoje também estava assistindo também um vídeo também falando sobre uma mulher de uma entrevista, ela falou que não gosta, não quer ser mais evangélica, pelo fato de que ela não quer mais ver com que ela não quer mais ter a obrigação de estar ali de frente por uma pessoa líder nessa igreja, um pastor, que tem que ficar ouvindo, acatando tudo que ele fala e não poder se expressar. E realmente é isso que mais acontece dentro das igrejas, né? E isso também me fez refletir sobre essas questões, né? Sobre se expressar e sobre isso tudo. E realmente isso acontece. E também nesse requisito vem muito da questão do fanatismo religioso, né? É uma das coisas que você pode refletir nessas horas, nesses momentos, sobre o fanatismo religioso, que as pessoas são muito fanáticas. E elas se prendem àquela situação ali e acham que somente é aquilo que de fato está certo. Entendeu? Ela não reflete, não pensa, não raciocina. E os pastores têm muito dessa função. Eu antes não conseguia enxergar isso quando eu estava na igreja, mas os pastores têm dessa função de fazer com que, olha, é isso daqui, entendeu? Que estamos dizendo, então
é isso que vocês vão fazer, é isso que tá escrito aqui, e eu entendi desse jeito, todo mundo também tem que entender dessa forma, e tá tudo bem, e muita gente concorda, e as pessoas não querem refletir, entendeu? Foi uma das coisas até que me fez questionar, na época da minha transição, no começo da minha transição, né? Porque eu tava dentro da igreja, então. E a JA também fez isso, né? Começou a estudar mais sobre isso. E ela também já falou sobre isso, que sabe dessa coisa de que, tipo, o pastor disse isso, entendeu? E começou a se aprofundar mais e ir atrás de informação, que é o que limita, entendeu? O pastor aponta pra cá, todo mundo vai pra cá, né? Então, assim, quando você sai dessa bolha de você ter mais informação, buscar mais informação, sua cabeça ela abre. E é o que muita gente não consegue ter a mente aberta. E essa mulher falou, não quero, porque eu tenho que ter minhas opiniões também, eu tenho que pensar, tenho que ser um ser pensante, não quero. Uma religião que eu não gostaria de fazer parte. E eu refleti sobre isso também e lembrei dessa questão da JA, entendeu? Que ela passa muito sobre isso, que muitas pessoas têm a mente fechada sobre essa situação, porque é aquilo que pregam, é aquilo que as pessoas dizem ser certo, e acabou. E é só aquilo dali que tá ali naquele livro que dizem ser sagrado e acabou. Elas não pensam mais além, não exploram mais outras coisas e é só aquilo. E fala muito em nome de Deus, que Deus vai te condenar, Deus vai fazer isso aqui, Deus vai fazer aquilo. E eu fiquei refletindo, falei, cara, eu não consigo sentir que Deus vai pesar a mão dele sobre mim. Não consigo. Não consigo. Esse Deus justiceiro que eles falam que existem, sabe? Eu não consigo sobre ela também, eu não consigo ver isso, sabe? E eu falei, cara, será que isso que a própria Bíblia deles falam, e é de fato sobre isso, essa questão sobre heresias, sobre o falso testemunho, falsos profetas, pessoas que vão falar, porque, cara, eu sinto que nós somos criaturas de Deus, sabe? Deus nos fez dessa forma. Não tá nada errado. Ele também fez as pessoas trans, não pessoas trans não são pessoas que como se demônios se apossassem do nosso corpo. E uma das coisas que me fez entender que o demônio não se apossou do nosso corpo é, primeiro, que o próprio o evangelho fala que, né, que nenhum demônio pode se habitar de um corpo de uma criança, né, que as crianças estão inocentes até uma certa idade, tem tudo uma coisa lá que eles falam que não pode acontecer. E eu já tava desde novinha, olhando os vídeos dela na igreja, até cantando mesmo no Raul Gil, dá pra perceber a mulher que ela já era ali, a menina que ela já era. Né, na fase adulta ela se engessa mais um pouco ali, né, assim, recente, perto da transição, dá pra ver que ela tá mais engessada, um desses vídeos de transição que eu tava vendo dela. Mas você vê que literalmente, tipo assim, cara, quando assisti os vídeos dela cantando Raul Gil, eu não lembro muito bem e não conseguia perceber isso, porque também naquela época eu nem conseguia nem perceber que também eu era uma pessoa trans. E eu percebi depois. E hoje, olhando os vídeos dela antigo, cara, tá na cara. Igual com todas as minhas fotos, tá na cara. Então, assim, como é que o demônio se apossou de uma criança? Como é que pode isso? Se o próprio evangelho fala que isso não pode acontecer. Segundo as comprovações bíblicas, o que eles pregam, o que o povo evangélico fala. Demônio não entra em corpo de criança. Entrou e ficou demônio domesticado, igual eu já ouvi dizerem por aí, um demônio domesticado. Gente, tudo isso é para poder, tipo assim, o que achamos certo é certo, porque pode acontecer que em algum momento, né, essas pessoas vão achar favorável para elas, de fato, defender alguém, talvez, da comunidade LGBT, até mesmo para, tipo assim, o próprio convênio deles, sabe, pro próprio interesse deles, por algum tipo de interesse. Em algum momento, daqui a alguns anos, isso pode acabar acontecendo, né? Porque aí também sempre vão dizer que pessoas trans são pessoas erradas, mas no momento que eles acharem favorável a eles, eles vão começar a atualizar a Bíblia e vão começar a pregar que, tipo assim, nós amamos pessoas LGBTs também, só para tirar deles da reta. Porque eu sinto, gente, que eles falam o que eles querem, eles dizem o que eles querem, eles pregam o que eles querem, o que eles acreditam, e é isso, vamos defender isso daqui com unhas e dentes, o resto tá errado. E quem tá contra isso vai pro inferno. Só que quem decide que vai pro inferno ou não, gente, diz eles
quando chegar no juízo final. Então, ainda não chegou no juízo final, ainda tem pessoas que estão vivas, tem pessoas que têm uma vida longa pela frente, e não é ninguém que vai decidir isso. Então, por que, que a pessoa quer ficar insistindo nessa situação toda, quer ficar por aí pregando esse tipo de coisa, quer ficar na internet comentando esse tipo de coisa? E um outro comentário também que eu achei um absurdo foi sobre uma frustração de uma menina que falou que, ai, pra mim é frustrante ver ela assim agora, porque era meu sonho namorar com ela e não sei o que. Quando eu era criança, meu sonho era ser namoradinho dela, namoradinha dela, que não sei o que e tudo mais. Eu olhei assim, eu. Aí nessas horas que eu olhei o comentário, eu olhei pro vídeo, gente, como é que você quer ser namorada de uma outra pessoa que nunca foi homem? Que eu consigo observar isso nesse vídeo. Então por que que ela comentou achando que aquilo de fato seria uma coisa que. Uma fanfic também que ela criou na cabeça dela, né? Que mesmo que se fosse também isso não iria acontecer, porque a JA nunca soube da existência dela. E aí as pessoas acabam jogando a frustração delas em cima da JA. E é o que acontece com nós, pessoas trans, na maioria das vezes. As pessoas acabam jogando as frustrações delas em cima da gente. As nossas famílias fazem isso com a gente. Elas idealizam coisas que elas querem pra gente no nosso futuro e aí não acontece e elas jogam aquela frustração em cima da gente. Ah, porque eu pensei isso pra você, eu imaginei isso, eu imaginei aquilo e foi tudo de um jeito totalmente errado. Você que planejou, você que pensou. Sabe? Então eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, caraca, como as pessoas são, né? Às vezes aquelas coisas falam mais sobre elas do que sobre nós mesmos. Isso faz completamente sentido, gente. Eu não tinha essa noção, mas faz completamente sentido. As pessoas estão muito frustradas e elas acham que destilar ódio em cima dos outros é a melhor forma que tem. Entendeu? E um vídeo que era pra ser lindo acabou sendo um vídeo muito chato, né? Porque a Jota ficou sendo atacada no vídeo o tempo todo. Então é muito triste sobre isso tudo. E eu falei, cara, eu vou falar sobre isso no YouTube porque pra ver se alguém põe a mão na consciência, né? Pra ver se alguém consegue entender como eu tô entendendo. Então é isso, gente, que eu queria falar com vocês, sabe? Vamos refletir sobre certas coisas, vamos começar a abrir a cabeça, entendeu? E voltando no vídeo da mulher que eu tava falando, eu também, uma religião que eu não faria questão de pertencer mais ao evangelho. Hoje eu tenho dúvida, sabe? Eu tenho uma mente que antigamente eu não conseguia observar. Lá quando eu tinha os meus 20 anos, meus 19, 18 anos. Hoje com 25 eu consigo observar muito bem a maldade das pessoas. E é aquilo, no momento que, enquanto estiver favorável para eles atacarem a comunidade LGBT, principalmente pessoas trans, eles vão fazer isso. Entendeu? No momento que eles acharem que, tipo assim, já deu, vamos começar a defender porque é favorável pra gente continuar lucrando e pregando o que é certo e o que é errado, entendeu? E sendo vistos como os bons, eles vão começar a defender. Porque é favorável pra eles. Então eu percebo isso. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Mas é isso, tá? Deixa o like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!